Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. Com alegria nos reunimos virtualmente para mais um momento de reflexão sobre tópicos da doutrina espírita. Solicitamos então ao Sublime Rabi e seus prepostos amoráveis que nos envolvam em sua paz para que possamos iniciar o encontro da noite. O tema de hoje é sobre a mediunidade em tempos de pandemia. Nesse momento de transição, porque todos nós passamos, o mundo se recolhe amedrontado. É o início das grandes transformações e fenômenos próprios, demonstrando que os tempos são chegados, anunciados que foram pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Nós temos no Velho Testamento informações, o Evangelho de João, trazendo palavras de Jesus, em que o Mestre falava sobre o sermão das dores e das tribulações. Então, tragédias de todo tipo sacodem a terra. Agora atormentada pela pandemia da Covid-19, demonstrando a nossa fragilidade ante o vírus fatal e devastador, retirando-nos do pedestal das nossas ilusões e nos permitindo ver a necessidade do amor e da solidariedade entre todos para a sobrevivência ao aparente caos. Tais eventos nos impõem a necessidade da meditação e da submissão à vontade divina, do que resultam transformações morais que nos incitam à elevação espiritual. Olhado sob o ponto de vista espiritual, tem objetivos saneadores, que removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera, que eliminamos e aspiramos invigilantes, em contínua intoxicação. Conveniente refletir quanto à justeza das leis divinas, que recorrem a métodos purificadores e liberativos, de que nós, infratores e defraudadores das leis e da ordem, não podemos nos furtar ou evitar. Lei de causa e efeito. Aquilo que o Mestre falava, a cada um segundo as suas obras. Também devemos refletir sobre as providências sanitárias, de distanciamento social e cuidados especiais para não sermos vetores de propagação e multiplicação viral. Nesse momento, as sociedades espíritas estão fechadas. O que podemos fazer? Para que nós possamos entender, vamos situar a mediunidade no campo da comunicação. Então nós sabemos, o processo da comunicação compõe o emissor, que elabora e transmite, que somos nós, o canal, que é a mensagem, e o receptor, aquele que ouve, que vai então decodificar. Mas tem um outro elemento importantíssimo na comunicação, é o ruído. Interfere, prejudica, atrapalha. Exemplos: alguém falando alto durante uma palestra, ou então crianças correndo no salão durante a palestra. Atrapalham, tiram a atenção. Então a mediunidade é a fonte primordial dos ensinamentos da doutrina espírita, e suas tarefas constituem hoje
importante contribuição dos espíritas que a elas se dedicam racionalmente, auxiliando todos os que procuram os centros espíritas ou a eles são encaminhados. Então, quem são os espíritas que se dedicam racionalmente? Somos nós. Estamos num trabalho que pedimos. Então, esse instrumento, a mediunidade, que se utiliza a espiritualidade, vai nos transmitir aquilo que nós precisamos receber. Mas nós falamos agora da espiritualidade superior, que pensa e se dedica ao bem da humanidade, na terra e também no mundo espiritual. Pela lei de afinidade, nós atraímos e somos atraídos por pensamentos, sentimentos, vibrações semelhantes. Exemplo, se nós estamos em determinado momento em situação de medo ou ansiedade, nós atrairemos espíritos que também vibram naquela mesma faixa mental de medo e ansiedade. Mas se nós conseguimos nos reequilibrar, dissipa-se a ligação e o espírito se afasta. Se, porém, ele permanecer conosco, aí teremos que adotar umas novas providências para ajudá-lo. A doutrina espírita, então, nos instrui que devemos auxiliá-lo para que ele possa encontrar o seu caminho de renovação. E no centro espírita, é exatamente esse trabalho regular que nós fazemos. Mas aí entra o ruído, lembram? Que hoje é imenso. A pandemia é tão forte que nos impede de irmos ao centro espírita para realizar nossas tarefas costumeiras. Como proceder? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele nos diz: de ordinário todos somos médiuns, todos temos mediunidade. Poderá não ser ostensiva, mas todos nós temos a capacidade de perceber os espíritos. Encontramos o irmão Raul Teixeira que nos diz: todos somos médiuns, 24 horas por dia. Isso quer dizer, não somente no dia, não somente no horário em que participamos dos trabalhos na sociedade espírita. No Livro dos Espíritos, a questão 459, Allan Kardec pergunta aos construtores da codificação: os espíritos influem em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossas ações? E eles responderam tranquilamente: muito mais do que imaginamos. Geralmente eles nos dirigem constantemente, porque nós vivemos mergulhados em ondas, vibrações, e isso nós vamos, de certa forma, compartilhar. Então, constantemente, sejam aqueles espíritos que querem o nosso bem, ou aqueles que desejam nos prejudicar, por desavenças de vidas anteriores, ou ainda aqueles que sofrem e necessitam de auxílio. Então, sim, nós estamos sempre sujeitos a influenciações espirituais. Porque vimos há pouco, nós, pelo pensamento, nós atraímos e também somos atraídos. Mesmo em casa, seguindo orientações sanitárias de distanciamento social,
nós sofremos influências, porque os espíritos estão por toda parte. Eles povoam os espaços infinitos, como que poderíamos dizer, eles se acotovelam conosco. Por isso é que Paulo dizia, nós sempre teremos uma multidão de testemunhas. Então, nós emitimos energias mentais o tempo todo. E se nós entramos na sintonia da pandemia, por curiosidade, enfim, vendo e ouvindo notícias, muitas vezes falsas, com isso nós nos desequilibramos. E naturalmente essa energia negativa atrairá espíritos inferiores. Pela semelhança, e que vão, por sintonia vibratória, fazer uso dessa energia negativa que geramos para complicar o que já está difícil. Então nós precisamos ter essa compreensão ampliada de que nos momentos de pandemia também a obsessão está gerando uma infinidade de transtornos e complicações. Os espíritos nos esclarecem das providências que são organizadas no plano espiritual, onde multidões de amigos espirituais, de benfeitores, preparam espíritos que virão auxiliar e preparar os núcleos, as casas transitórias, as colônias, para que possam receber a imensidade de desencarnados pelo vírus, além de outras causas que acontecem todos os anos por diferentes enfermidades. O amigo espiritual André Luiz, por Chico Xavier, ele nos informa que todos os dias demandam a pátria espiritual pelo desencarne os mais variados, uma multidão de espíritos retornando. Então, é um imenso trabalho de acolhimento para todos. Agora maior ainda, porque nós já temos milhões de espíritos desencarnados pela pandemia. Então vamos começar a reflexão sobre o nosso trabalho durante a pandemia, o nosso intercâmbio. Será que o espírito que iria na sociedade espírita, ele virá na nossa casa? E aí nós vamos perguntar, por que não? Se nós vimos que eles estão por toda parte, se tudo começa no mundo espiritual, se o mundo espiritual organiza todos os trabalhos, se as sociedades espíritas são pontos de luz que Deus ancorou no planeta, por que eles não viriam? Nós devemos nos lembrar sempre de que a espiritualidade amiga sempre está conosco. Então tudo é preparado com bastante antecedência e muita precisão e consciência. Para providências novas, eles vão com certeza ter levado anos e anos de preparação para essa situação nova que é a pandemia. Quando nós oramos,
o nosso mentor espiritual, nós sabemos disso, automaticamente contacta-se conosco pela nossa ampliação de onda magnética e, ao mesmo tempo, expansão perispiritual. Então vamos encontrar ressonância nas ondas positivas da espiritualidade. E como somos médiuns, faremos o nosso trabalho, não ostensivamente como no centro espírita, observemos o detalhe. Médium é intermediário. Nós somos intermediários entre os dois planos da mesma vida. Então a espiritualidade superior recolhe sim as energias positivas que naquele momento são geradas na nossa residência e as utilizam para o bem de todos. Esse detalhe é importantíssimo, porque o Cristo mesmo havia dito: onde estiverem dois ou mais em meu nome, eu aí estarei. Nós nos lembramos de novo de André Luiz, quando ele conta, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, eles iam em caravana para socorro à Inglaterra. E André Luiz Porchico então diz, ou escreve melhor, que ao se aproximarem da região de Bristol, tudo às escuras pelos bombardeios, era o blackout, ele, principalmente, ainda novo nessas missões, se maravilhou com um facho de luz imenso que saía daquela escuridão e se perdia no infinito. Quando chegaram perto, ele viu que era um grupo de pessoas, alguns religiosos, que oravam e cantavam, pedindo auxílio, pedindo amparo, socorro, resignação e auxílio para aqueles que haviam deixado os campos de batalha. Então nós, espíritas conscientes, sabemos da vida verdadeira. Como médiuns, colaboradores de sociedades espíritas, nós podemos, e mais do que podemos, nós devemos continuar a nossa função, cada um na sua residência. De que maneira? No dia e na hora da reunião, já previamente contactados pelos meios de comunicação, o grupo, distanciados fisicamente, mas unidos pelo pensamento, pela intenção e pela vontade, farão o trabalho. Iniciarão pelas preces, farão leituras nobres, farão meditações, irradiações mentais, para os necessitados de toda sorte. Como Cristo disse, um benefício nunca se perde. Com certeza as equipes espirituais se encarregarão de envolver a todos. Nós, reencarnados e desencarnados, com a energia liberada no momento daquela reunião virtual. Imaginemos que todo mundo faça isso. Nós teremos focos de luz como aquela noite em Bristol, iluminando e desbravando a escuridão do pessimismo, do medo, para fazer brilhar a luz do Criador. Mas existe aqui um fator fundamental.
Em tempos de pandemia, nós podemos fazer o Evangelho no lar diariamente, não é fanatismo. É urgência, é necessidade. Nós sabemos que se faz o Evangelho no lar uma vez por semana. Mas nessa excepcionalidade nós poderemos sim fazer diariamente os nossos momentos de orações, de pedidos, de agradecimentos, de vibrações para socorrer a partir de nós a humanidade, onde a nossa vontade puder chegar. Preces pelos desencarnados daquele dia, mas nunca, observemos bem, nunca deve ter prática mediúnica no trabalho virtual. Na década de 80, nós não tínhamos todos os instrumentos que hoje conhecemos. Pois Chico Xavier, uma noite, na sua casinha humilde, falamos casinha humilde com muito carinho e respeito, disse a toda aquela população que lá estava: meus irmãos, acabo de receber uma mensagem da espiritualidade, esclarecendo que a doutrina espírita ainda será propagada por multimídia. Eu nem sei o que é multimídia, diz Chico na sua humildade. Década de 80. E o que temos hoje? WhatsApp, Facebook, e-mail, gravadores os mais potentes, TVs as mais potentes, internet, celular, YouTube, entre outras plataformas, que praticamente encurtaram as distâncias, aumentando exponencialmente as palestras, os grupos espíritas, os grupos de estudo, as reuniões de evangelização, os seminários e o atendimento fraterno. Ouvimos e falamos, fazendo palestras de um país a outro, grupos de espíritas pelo mundo todo e que nós podemos participar. Iniciamos há pouco o entendimento em um grupo na Espanha. Grupos de estudo, todas as casas estão fazendo. E é muito produtivo e faz bem a todos nós e leva consolo, leva irradiação positiva para todos aqueles que estão necessitados, que somos todos nós. As lives, o atendimento fraterno pelo WhatsApp. Quando pensaríamos isso? Até devo fazer minha meia-culpa. Há 10 anos atrás eu pessoalmente seria refratário à ideia do atendimento fraterno no WhatsApp. Mas os tempos são outros. E nós temos exemplos de progresso, esse é um exemplo. Então a pandemia possibilitou a ampliação das paredes materiais das sociedades espíritas, unindo o mundo através das atividades em energias de amor e paz. E nós vamos nos recordar que os amigos espirituais nos informavam sempre. A sociedade espírita no mundo espiritual, ela é muito maior do que a que se apresenta no mundo material. Então, Jesus, o governador do planeta, deu permissão
a que junto com a pandemia viesse esse progresso para todos nós. Porque de futuro, na terra regenerada, ou mundos superiores, o que vigorará é o intercâmbio mental. E é nesse aspecto que nós temos uma certeza meridiana pela consciência do estudo. Os benfeitores espirituais vêm sim aos nossos lares atuar e encaminhar espíritos para ouvir, retirando do grupo virtual as vibrações de energias para fazer os atendimentos necessários. Mas é importantíssimo que o lar esteja equilibrado, em harmonia para quê? Para facilitar o trabalho dos espíritos. E nós então nos recordamos de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, quando ele vai nos deixar escrito que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco, em ebulição para depurar os valores humanos, é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições morais, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Que fique para a nossa reflexão, queridos e queridas, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos em paz. Boa noite.